Não adianta, você pode odiar Demon Slayer o quanto você quiser, nós fãs não nos importamos, essa é a realidade. Gente, eu tô aqui pra trazer pra vocês a minha análise com spoilers dessa vez, pra falar sobre Demon Slayer Castelo Infinito, o primeiro filme dessa trilogia que vai marcar o universo e com certeza vai mudar mais uma vez a indústria. A gente já sabe que Kimetsu fez isso outras vezes e vai fazer mais uma vez, porque o que esse filme faz é inacreditável. Eu tô muito ansioso pra comentar com vocês tudo que eu tenho de pensamento sobre esse filme, eu tenho muita coisa pra falar, até porque a gente tem muito conteúdo já nesse primeiro filme, a gente tem 3 lutas insanas, uma melhor que a outra, eu diria até que é quase como se fosse um sistema de progressão. A melhor luta, obviamente, vai ficar pro final, mas a gente já começa com uma pancada no coração. Então se prepara, deixa o seu like nesse vídeo, de verdade, de coração, eu preciso que vocês deixem muito like pra esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis, pro YouTube dar aquela moral. Então deixa o like, deixa o seu comentário de 0 a 10, qual a sua nota pro filme, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, qual é a sua cena favorita, qual cena você menos gostou, deixa tudo nos comentários. E a hashtag para vocês deixarem todos esses comentários, Castelo Infinito, tá bom? Bom, meus queridos amigos, eu fiz o meu vídeo sem spoilers, que diga-se de passagem foi muito difícil de se gravar, porque eu não podia entrar em nenhum tipo de detalhe sequer sobre a luta da Shinobu, a luta do Zenitsu e, claro, a luta principal desse filme, que é a luta do Tanjiro do Tomioka contra o Akaza. Mas nesse vídeo não preciso me poupar de esconder qualquer tipo de detalhe, eu posso dar a minha opinião sobre cada um dos momentos que eu mais gostei e até que eu talvez não tenha gostado tanto desse filme. Acredite se quiser, tem um ponto desse filme que eu tenho uma leve crítica, mas eu vou deixar mais pro final, então se prepare. Primeira coisa que esse filme fez, e fez muito bem, foi me surpreender positivamente com a questão das cenas originais. Gente, vocês sabem muito bem que aqui no canal a gente já cobre essa questão de diferenças do mangá pro material do anime há muito tempo, mas eu não achei que o filme fosse fazer isso, de trazer tanto conteúdo original, coisas que a gente nem imaginava que poderiam ser acrescentadas para todo esse momento do arco do Castelo Infinito. O que eu tô querendo dizer? Gente, não tinha cena de Gyomei batendo em Oni aleatório, do Tokito junto com ele em ação, saindo matando Oni por aí, ou até mesmo a Mitsuri com o Obanai. Literalmente, durante a promoção desse filme, eu meio que estranhei e pensei comigo mesmo assim, cara, eles estão promovendo todos os Hashiras, a gente tem pôster pra todos eles. Será que vai chegar no filme e não vai ter nada dos personagens que nessa parte inicial desse arco não tem momentos de fato? Mas esse filme literalmente deu um tapa na minha cara e falou, não, nada disso. Eu vou colocar cenas originais para praticamente todos os personagens que demorariam para aparecer pela primeira vez. O Tokito, então, cara, a gente só ia ver ele no segundo filme, mas aqui não, a gente já vê ele em ação com o Gyomei. E eu achei isso, assim, sensacional, porque ele modifica o arco de um jeito positivo. A gente pega a estrutura do arco, que eu sinceramente acho que funciona bem no mangá, mas eles conseguiram amplificar de um jeito, eu só não vou dizer que beira a perfeição, porque aí vai ter gente que vai encher o saco, mas realmente passa essa sensação de que eles melhoraram o material muito mais do que o normal que a gente já tá acostumado a ver com a Ufotable melhorando, né, o nosso mangazinho de Kimetsu. Assim como eu já falava pra vocês há muito tempo aqui no canal, a gente não teria uma modificação de estrutura de lutas. O que eu quero dizer com isso? Por mais que muita gente comentasse, ah, será que eles vão mudar a ordem das lutas, Seth? Eu sempre falei pra vocês que não faria sentido isso acontecer por vários motivos. Não aconteceu. A primeira luta que a gente tem é a da Shinobu contra o Doma, e meus amigos, cara, a produção aqui que tá gravando comigo sabe, Gus, foi tenso, né, cara? Foi um momento assim de, cara, apertar o coração. Inclusive é uma das razões para esse filme ser 18+, que tem cenas ali. Eu vou trazer no canal aqui pra vocês um vídeo sobre toda essa questão do mais 18, se realmente o filme é mais 18, faz sentido ou não faz, eu vou fazer um vídeo à parte falando sobre isso. Mas, cara, realmente a gente tem uma cena bem impactante logo de início, nos primeiros momentos ali da Shinobu e do Doma, que a gente vê o Doma devorando ali pedaços de... vocês sabem do que, né? Então assim, eles já jogam na nossa cara de que aquele Oni não é um Oni normal. Ele não bate bem da cabeça. E é justamente com essa cena inicial que eles setam, digamos assim, o tom de como vai ser o resto desse combate. É uma parada meio tensa, a gente fica apreensivo pela Shinobu a todo momento, porque a gente sabe que ela tem menos força física, apesar dela ser sim muito veloz, como a gente vê ela sendo durante todo o combate. Tem diversos outros empecilhos na luta dela que fazem sim ser uma situação muito complicada. Então a gente tem essa sensação de aflição que acompanha desde o início da luta até o final. É super válido eu comentar aqui com vocês também de que toda a questão da respiração do inseto foi incrementada de uma forma que, meu Deus do céu, cara, nem se compara ao mangá. Nessa parte do início da luta da Shinobu no mangá, a gente não tem todos esses efeitos mirabolantes que a gente vê na animação, e não é uma questão de que apenas o anime tá melhorando, é realmente implementações, pessoal, porque as outras respirações a gente tem os momentos delas visualmente sendo ilustradas no mangá,
mangá. Agora, na questão da Shinobu, a autora não fez nada parecido, assim, do que a gente viu no filme, entende? Então, assim, é um incremento de tirar o chapéu. A Ufotable mandou demais. E claro que, como a gente sabe que tem participação da autora na produção desse filme, provavelmente tem o dedinho dela ali também. Preciso também destacar pra vocês de que toda a minha expectativa que eu particularmente tinha colocado no Kekijutsu do Doma, todas as habilidades de gelo dele foram atendidas assim, ó, maravilhosamente. Cara, é lindo, de verdade. Todas as partículas que você consegue enxergar nas habilidades de gelo dele, sabe? É tudo visualmente muito bonito e você fica maravilhado assistindo, porque é diferente da paleta de cores que a gente estava acostumado até então nas outras temporadas. A gente sim já tinha tido lutas que a paleta era mais fria, porém nada parecido com o que a gente vê aqui com o Doma, justamente por conta das suas habilidades serem de gelo. E isso que eu também nem preciso citar o ambiente ali do castelo em si dele, o castelo particular, né? O cara literalmente aluga um terreno dentro do Castelo Infinito do Muzan. E é maravilhoso, cara. A água em volta ali, você vê todos os detalhes, é lindo. Não tem outra palavra pra descrever, é simplesmente lindo. Gostei muito do que eles fizeram em relação a Shinobu, principalmente do backstory dela envolvendo a sua irmã, até porque toda essa ligação entre a Shinobu e o Doma é tudo linkado através da sua irmã que morreu por conta do Doma, a Kanai. E essa ligação é muito bem feita. Eles conseguiram pegar os momentos super curtinhos e rápidos que a gente tem no mangá e amplificar de uma forma que você consegue comprar a dor do personagem. E isso é o mais importante, porque não adianta nada o personagem morrer depois e a gente ficar, ué, tá, não tô nem aí. Nesse caso é muito diferente, a gente também sente a morte. Não acho que a morte da Shinobu supere a do Rengoku, por exemplo. Eu ainda senti mais a morte do Rengoku, talvez porque eu tenha gostado mais do personagem, mas a morte dela é muito pesada, pessoal. Pelo amor de Deus, um momento que a gente nem respira direito de tão aflito que a gente tá, é o icônico momento que o Doma dá aquele abraço apertado na Shinobu e você só escuta o crack, só o barulhinho do estalo na coluna quebrando. Meu Deus, é arrepiante, tenebroso. E depois ver a Kanao chegando, vendo toda essa cena, nossa, é difícil, sabe, encontrar palavras pra descrever o que foi o sentimento desse momento. Referente à luta da Shinobu, gente, eu acho que meus comentários mais assim desse momento, do que eu tenho sentido, são esses. É uma luta que eu acho que entrega tudo o que eu esperava, sendo o mais honesto possível aqui com vocês. Se eu não tivesse gostado de alguma coisa na luta, eu falaria sem problema nenhum, assim como eu vou falar nesse vídeo ainda. É interessante também que essa luta da Shinobu, ela proporcionou pra gente saber um pouquinho mais do passado do Doma, que até então ele não foi completamente explorado, mas tudo que a gente já conseguiu ver dele confirmou o que a gente já sabia. O cara é um psicopata, ele não era normal desde criança, ele não bate bem, simplesmente. E traz também pra gente toda essa questão de que ele é um demônio diferente de todos os outros. Mesmo a gente já tendo visto caras muito bizarros como o próprio Gyoko, o ex-Lua Superior 5, que agora já tá morto, o Doma consegue ser mais alucinado ainda. Então é muito interessante ver como é que eles abordaram isso no filme. E agora partindo para a próxima luta que a gente tem nesse primeiro filme da trilogia do Castelo, luta do Zenitsu contra o Kaigaku, que já era um momento muito esperado por muita gente, principalmente para responder uma pergunta que todo mundo que não leu o mangá estava se fazendo. Por que que o Zenitsu estava sério dessa maneira desde que ele recebeu aquela carta? Bom, pessoal, você que já viu o filme já sabe da dor, assim como eu, o vovô do Zenitsu. Quem já tinha lido o mangá já sabia o sofrimento que seria esse momento. Cara, o Zenitsu, ele carregou essa dor sozinho. Ele não compartilhou com ninguém. Ele não obteve nenhum tipo de conforto por parte dos amigos para poder amenizar essa situação, toda essa parada que ele tá sentindo sozinho. Ele literalmente tá passando por um processo de luto sozinho. E isso intensifica toda essa luta, todo esse combate, que começa muito antes mesmo da própria luta de espadas em si. O combate já começa na trocação de farpas do Zenitsu com o Kaigaku. E é muito interessante ver essa dualidade entre os dois, porque o Zenitsu é um personagem que, mesmo que ele odeie o Kaigaku, ele ao mesmo tempo respeitava ele, por ele se tratar do seu veterano, e por saber de todos os sentimentos envolvidos que tinha na questão do vovô querer que os dois sucedessem a respiração do trovão juntos, o que não pôde acontecer por conta de todos os problemas aí na cabeça do Kaigaku, por ser esse cara maldoso, lazarento, traíra que ele é. É muito interessante ver como o Zenitsu realmente ele se moldou nesse personagem que a gente tem agora. Eu ainda acredito que sim, o personagem Zenitsu meio bobão e alegre ainda tá ali, só que a seriedade do momento, da situação, transformou o que a gente conhecia nesse personagem que a gente tem agora. E assim, se a gente achou a morte da Shinobu pesada, mesmo que ela tenha um destaque maior, a morte do vô do Zenitsu é algo chocante, gente. Eu acho que ninguém tava esperando, na boa. Não sei se alguém teria teorizado assim tão bem. Pô, o vô do Zenitsu se matou. Eu acho sim que alguém pode ter teorizado certo de que ele morreu, mas não que ele se matou.
que é bem diferente, né? A produção já me ajudou a não esquecer porque eu ia deixar passar completamente. Eu não posso deixar de comentar com vocês, a gente vê pela primeira vez um Oni usando uma respiração. A gente tem a respiração do trovão, só que demoníaca, representada até por outra cor, enquanto o Zenitsu tem os raios amarelos, o Kaigaku tem esses raios pretos, meio com luzes roxas e com outras cores também vibrando, e é animal, cara. Assim, por mais que a gente sinta muita raiva do Kaigaku, visualmente falando, você fica impressionado com tudo que o Kaigaku faz, porque é quase tão irado quanto o próprio Zenitsu usando a sua respiração. Até porque também tem toda essa questão do Zenitsu só saber usar a primeira forma, enquanto o Kaigaku sabe usar todas, menos a primeira. E essa representação que a Ufotable conseguiu trazer na animação, mostrando como seria misturar um Kekijutsu com a respiração em si e tornar meio que as duas coisas uma coisa só, isso sim pra mim ficou perfeito. É válido lembrar também que agora que a gente já teve a adaptação desse momento do Zenitsu com o Kaigaku, pra provar pra muita gente que às vezes lendo o mangá teve uma falsa impressão de que o Zenitsu humilhou por completo o Kaigaku, o que não deixa de ser verdade, porque em vários momentos ele humilha o Kaigaku, mas sim a gente vê na animação agora, tudo com trilha sonora, os momentos bem adaptados, de que o Kaigaku tava batendo muito no Zenitsu. E por muito pouco, o Zenitsu não morreu. Essa é a realidade. A única coisa que foi capaz de fazer o nosso menino Zen sobreviver foi a criação e a determinação dele para poder criar uma forma exclusiva dele, a 7ª forma da respiração do trovão, que foi o primeiro grande momento desse filme que eu arrepiei por completo. Não que eu não tivesse arrepiado em outros momentos que foram antes, mas esse foi o momento que todos os pelos do meu corpo arrepiaram e eu fiquei extasiado por completo com a maravilhosidade que eu tava vendo daquele momento do Zenitsu, usando essa forma dessa respiração e mostrando pra gente que mesmo ele só sendo bom em uma coisa, ele conseguiu usar isso pra superar o Kaigaku. Claro que eu sei que vai ter alguém que vai comentar, ah, Seth, mas o Yushiro disse que se fosse um ano depois, o Zenitsu teria morrido porque o Kaigaku ele já estaria mais bem treinado com todas as suas habilidades, até porque sim, ele era um Lua superior recente, né, recém-transformado. Então eu entendo isso, tá tudo certo, eu não discordo disso também. Porém, não foi daqui um ano a luta foi agora e o que aconteceu foi isso, né. Dá pra tirar o mérito do Yushiro também. Não dá. De ter feito o Zenitsu sobreviver. É verdade. A produção me lembrando aqui exatamente, se não fosse o Yushiro, mesmo que o Zenitsu tenha criado a forma e tudo, ele tinha morrido. Ele morreria junto com o Kaigaku. Muito bem lembrado, é verdade. E é interessante também ver como foi feito toda a questão da morte do Kaigaku, porque no mangá eu não lembrava de ser tão legal o momento ali do Yushiro falando no pé do ouvido do Kaigaku desintegrando, mas no filme você sente toda a agonia que o Kaigaku sentiu de, cara, eu não tenho mais o que fazer. Eu literalmente não tenho mais nenhuma opção para tentar ser superior ao Zenitsu. Tô desintegrando aqui, cabeça cortada e nem falar consigo. Ele literalmente morre numa agonia tremenda, é muito satisfatório inclusive, tá? Mas só porque é o Kaigaku. E agora, meus amigos, a gente literalmente cobriu nesse vídeo aqui metade do filme, porque a primeira metade é literalmente as cenas originais, referente aos outros Hashiras, Shinobu Idoma e Zenitsu e Kaigaku. E agora, depois que a gente cruza a metade do caminho, a gente chega no ato principal, a grandiosidade extrema nessa primeira parte da trilogia do Castelo Infinito. Tanjiro e Tomioka contra a Casa Lua Superior 3. Meus amigos, vamos falar a realidade aqui? Essa é a melhor luta do filme. Disparado. Lembra que eu falei pra vocês que é quase como se fosse uma escadinha de progressão? A primeira luta com a Shinobu é uma luta muito boa. A com o Zenitsu é melhor ainda. E aí a gente chega nessa contra a Casa, que é simplesmente uma parada assim de você não entender o que você tá assistindo. Gente, na boa, na luta contra a Casa foi o primeiro momento do filme que eu chorei assim de verdade. Já tinha tido momentos no filme que eu lacrimejei de leve, dei aquela leve choradinha, sabe? Mas cara, os momentos da luta do Akaza realmente foram os destaques pro meu choro no cinema. Até porque eu também tava tentando me segurar um pouquinho, que eu tava cheio de amigo do lado, mas no final das contas tava todo mundo chorando, então eu devia ter descarregado melhor. Na próxima vez que eu assistir eu vou descarregar. Vamos deixar claro uma coisa aqui, pessoal. Essa é a minha primeira luta favorita do Castelo Infinito, justamente porque a gente tem os meus personagens favoritos. Vocês sabem que eu adoro o Tangerina, que é o meu favorito de Kimetsu, depois seguido pelo Tomioka, e o meu Lua superior favorito, como eu sempre falo pra vocês, é o Akaza. Então você ter os 3 personagens que eu mais gosto num combate só, é quase pedir pro meu cérebro explodir. E essa é a sensação mesmo que eu tive em alguns momentos, porque cara, o que essa luta faz é inacreditável. Gente, de verdade, se alguém chegar pra mim nos comentários desse vídeo e ousar falar que o Rengoku é mais poderoso do que o Tomioka, eu vou enlouquecer. A produção aqui já sabe que eu fico maluco, pô, não tem como. Isso que eu amo o Rengoku, tá? Tenho tatuagem, tenho espada, é um dos meus personagens favoritos também, mas cara, a realidade tá escrita. Não existe mais comparação. Ah, mas Seth, o Tomioka despertou a marca, o Rengoku não. Não interessa, sabe por quê? Sem marca, o
Tomioka ainda é melhor. A gente tá falando de um personagem, no caso o Tomioka, que conseguiu fazer o Akaza lutar usando o máximo do máximo. Todos os estilos de perna dele foram usados nessa batalha, todos os estilos de combate mesmo com as mãos também foram usados. A gente viu ele partindo pra matar em diversos momentos e com ódio pra cima do Tangerina, que é algo inimaginável. Eu gosto muito dessa luta também por conta do contexto que ela envolve. Toda essa parada conectada com o Rengoku, o Tanjiro, e o heroísmo que o Rengoku inspirava no Tanjiro. A gente sabe toda a ligação emocional que tem essa questão dessa luta por conta da morte do Rengoku. O Akaza é um cara que gosta de provocar, então desde o primeiro encontro que eles têm nesse filme, ele fica provocando o Tanjiro e falando que ainda bem que o Rengoku morreu. Imagina o estrago mental que isso não faz no nosso menino Tangerina. E ver a forma que ele lida com a situação é insano. Tem um take específico dessa luta do Akaza e do Tanjiro que ficou gravado na minha cabeça desde que eu saí do cinema, que é o primeiro momento que ele insulta o Rengoku e o Tanjiro olha pro Akaza com um olhar morto. A gente não consegue ver nada além de um puro ódio pra cima do Akaza naquele momento. E é muito maneiro ver como isso foi representado pra dentro dos cinemas, ficou impecável. É legal a gente ver como nesse momento do Akaza, do Tanjiro, das lembranças do Rengoku, a gente tem mini diálogos ali até originais pra trazer um pouco desse sentimento de que todo mundo, cara, até o presente momento do tempo, a gente sente ódio pelo Akaza, por tudo que ele fez com o Rengoku. Só que será que isso vai mudar? Vou comentar com vocês já. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu também preciso deixar claro, pelo amor de Deus, tudo que fizeram relacionado ao Tomioka e o X1 que ele tem com o Akaza é uma parada assim de outro mundo. Eu nunca imaginei que teria uma proporção tão grande a luta deles, justamente porque no mangá a gente não tem nada disso. A luta acontece ali, sei lá, nos 3/4 de dojo ali, que parecem dojos por conta das portinhas do castelo, e é isso, sabe? Claro, a gente consegue sentir o impacto e a destruição, mas não se compara. Se fosse para eu escolher um número de vezes do quão amplificada foi essa luta, principalmente a parte do X1 do Tomioka com o Akaza, eu diria que foi pelo menos umas 100 vezes. No mínimo, assim, para jogar baixo. Quem viu o filme sabe bem do que eu tô falando. E essa luta como um todo me deixa muito feliz também, porque a gente finalmente viu o Tanjiro mostrando que agora, ele confirmado, oficialmente, menino Tangerina é nível Hashira. As próprias palavras do Gyu Tomioka Hashira d'Água deixam claro isso pra gente. O Tanjiro já está no nível de habilidade dos Hashiras. E é prazeroso ver esse momento, principalmente pra quem é fã do personagem, de ver o resultado de toda a jornada que ele teve de treinos e esforço até esse presente momento. É algo assim pra mim que foi mágico, principalmente por ser o meu personagem favorito. Então presenciar isso, cara, não tem preço. Claro que como a gente entrou num arco que envolvia momentos muito pesados e tensos, a gente sabe que poderes extras precisariam começar a aparecer. Não é só o Tanjiro tendo marca que vai resolver a situação. Nosso menino Gyu Tomioka também desperta a sua marca, e é um momento assim alucinante. A gente vê o Tomioka com raiva pela primeira vez, justamente porque, como ele mesmo diz no filme, ele tá de frente com um oponente que fez ele despertar todos os sentidos dele, porque a presença desse demônio tão poderoso faz com que ele esteja numa situação à beira da morte. Então, claro que seria o momento perfeito para a marca aparecer, como aconteceu. Pena que a marca não é colorida, como muitas teorias de fãs aconteciam anos atrás. Seria bacana se fosse azul, mas tudo bem, a gente já sabia que seria vermelha se acontecesse para ele. O aumento da marca, vocês já sabem como é que funciona. O Tomioka fica mais poderoso num nível absurdo. Não existe comparação, simplesmente. O buff da marca ele é tão poderoso que a gente vê nitidamente nas cenas o que ela proporciona, dos pulos mais altos que ele dá, a velocidade aumentada, a força física aumentando também, e toda a questão de estamina e resistência, que eu também nem preciso comentar. Mas avançando um pouquinho mais pra frente pro filme, pessoal, a gente também tem os buffs para outros personagens, no caso o Tanjiro, né? Com a questão da marca evoluindo, a gente entendendo de vez do que se trata a habilidade do mundo transparente, que não é mais chamado de mundo transparente, agora a gente vai chamar de mundo translúcido, ou mundo transparente também, não importa. O que acontece é que no mangá se chamava mundo transparente, porém para a tradução do filme na dublagem eles colocaram mundo translúcido. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu gosto da palavra, eu acho que funciona bem também com o que é a habilidade do mundo transparente em si. Então para mim, assim, zero problema. Quero até saber a opinião de vocês. Vocês se incomodaram de ter mudado o nome ou tá tudo certo para vocês assim como tá pra gente? Deixa nos comentários. E falando da habilidade do mundo translúcido em si, cara, eles adaptaram de uma forma que eu acho que ficou perfeito também esse momento, porque você consegue entender tudo que a habilidade pode fazer pelo usuário que tá usando ela naquele momento. Gente, você ter um completo entendimento de todos os seus músculos, vasos sanguíneos, do movimento do inimigo com quem você tá lutando, é literalmente como se você tivesse uma visão raio-x lutando com o seu oponente. Tem coisa mais OP que isso? Talvez até tenha, mas é muito apelão. E como se já não bastasse de upgrades pro menino Tangerina, a gente ainda tem mais um, que já entra no X da questão do combate com o Akaza, porque desde o início da luta contra o Akaza, o Tanjiro já estava incomodado sobre essa parada de como
que o Akaza consegue prever todos os golpes que dão nele, desde os pontos cegos até os normais. Isso leva a gente até chegar no momento que o Tanjiro tem ali, sabe, aquele momento de o protagonista precisa de um poder novo e ele vai lembrar de uma coisa do passado. A gente já sabe como é que funciona isso em anime, shonen, então assim, nem é um problema pra mim, mas de fato acontece. E com isso a gente acaba entendendo sobre o estado altruísta, que é o nome da habilidade pelo mangá sempre nomeou dessa forma, ou estado de abnegação também. Porém aqui no filme a gente não tem necessariamente um nome propriamente dito para essa habilidade, a gente pode continuar chamando de estado altruísta, mas tudo isso envolve o quê? O espírito de batalha, o espírito de luta, que é o X da questão para você burlar todo o Akaza por completo. A gente tem um flashback insano mostrando o pai do Tanjiro decepando a cabeça de um urso que tem mais de 2 metros e é, cara, animal. O jeito que o pai do Tanjiro, Tanjiro Kamado, matou esse urso fez mostrar pra gente que, cara, o pai dele não era puro não. O pai do Tangerino era diferenciado demais sim, mesmo doente à beira da morte, até porque esse incidente com o urso foi 10 dias antes dele morrer. E olha o nível de poder que esse cara tinha mesmo doente. Com tudo isso acontecendo, pessoal, a gente chega no quê? No momento do flashback do Akaza, que é uma das paradas que tá se gerando muita polêmica em volta. Muita gente tem comentado de que esse é talvez o ponto forte, mas que ao mesmo tempo é o ponto mais fraco do filme, porque os flashbacks do Akaza, a gente tem muitos, tá? Realmente não tem como mentir, a gente de fato tem muitos. Aí é uma questão de se te incomoda a quantidade que teve, ou se não incomoda, se pra você passou numa boa. Eu vou falar pra vocês da minha experiência, obviamente, não posso falar por todos, mas o que eu acho, pessoal, eu não vejo problema na quantidade de flashbacks que tem envolvendo o Akaza, mas talvez eu sinto que poderia ter sido distribuído de forma diferente. Não é que eu gostaria que eles fossem cortados, porque eu acho que tudo que teve ali do Akaza é importante pra gente entender o que é o personagem, a história dele é muito pesada, o pai dele também se isso também traz uma carga emocional muito grande pro vilão, que aos poucos ali durante esse momento do filme vai fazendo todo mundo que tá assistindo sair do estado de odiar o Akaza para entender o Akaza e finalizar gostando do Akaza. E isso é maluquice. Como que pode ali em 20, 30 minutos você deixar de odiar um vilão para gostar e simpatizar com ele? Teve gente falando no final da sessão, pô, eu viraria Oni também. Tipo, que loucura é essa? Isso é fantástico. Nem com o Gyutaro a gente teve algo parecido. Não é à toa que eu sempre digo que o Akaza é o Lua Superior mais bem escrito de Kimetsu inteiro. Referente à história dele, gente, é isso que eu tô querendo dizer. Não era para ser cortado os momentos. Talvez melhor distribuídos. Mas apenas isso. Não é algo que eu acho que vai impactar na minha nota e eu vou falar, pô, não vou dar tal nota, vou diminuir um pouquinho por conta desse momento. Pra mim não é o caso, eu sei que às vezes pode incomodar tanto uma pessoa que ela fale, pô, vou diminuir 1 ponto na nota por conta desse momento. Não é o caso pra mim. Retrocedendo um pouco, mas ao mesmo tempo avançando, essa questão da luta toda do Akaza, gente, a maneira que ele é vencido pelo Tanjiro é belíssimo. O Tanjiro literalmente, ele transcendeu. A gente tem alguns momentos do Tangerina farmando aura, assim, é bizarro. A questão toda da luta do Akaza é porque ela é muito poética, porque ela consegue trazer pra gente um dilema de que não é necessariamente que ele perdeu por poder, apesar de, sim, ele ter perdido de certa forma, porém ele também perdeu de forma moral, sabe? O Akaza, ele se sentiu derrotado na questão da honra mesmo. Então é legal ver a forma que eles adaptaram isso para mostrar também um outro lado que às vezes não é tão explorado pra gente. Nem vou entrar em tantos detalhes sobre a questão do Tanjiro farmando aura, porque, meu Deus do céu, cara, as cenas que a gente tem nesse filme, eu tava um pouco preocupado, porque eu vi muita gente comentando por aí de que o Tanjiro tava meio ofuscado em comparação ao Tomioka, de que só o Tomioka brilhava e o Tanjiro não tinha os momentos dele. Eu discordo completamente. Assim, o Tomioka de fato ele ganhou muito mais cenas originais do que o Tanjiro, mas o Tanjiro brilha de maneiras assim que o Tomioka não necessariamente teve aquele momento. Ele sim teve uma sequência de cenas insanas, mas eu acho que o Tangerina ainda é diferente. E pra finalizar, o último momento que eu tenho comentários a fazer esse filme, gente, o momento realmente da morte do Akaza. Depois de toda a questão dele ter perdido a cabeça, sido decapitado, recolocado a cabeça, tido flashback, o pós de tudo isso, o momento que ele mesmo se autodestrói, o momento que ele desfere todos os golpes no próprio corpo para somente assim ser derrotado, porque de fato o Akaza já tinha se transformado em outra criatura, ele já tinha virado outra parada, ele de fato transcendeu, como diz a palavra. E ver o pequeno momento que ele de ponta cabeça dá um leve sorriso olhando pro Tanjiro, e como diz o próprio Tangerina, ele sentiu gratidão exalando do
Akaza é lindo. É como eu disse antes, é poético. A morte do Akaza é verdadeiramente poética. Depois disso, a gente ainda tem algumas cenas originais que foram colocadas no filme para poder conectar de certa forma melhor com a segunda parte, que só deve sair daqui 1 ano, 2 anos, a gente não sabe, ninguém tem ideia. É legal ver nessa parte final de que a morte do Akaza, ela teve até uma consequência instantânea nos outros Onis, porque a gente vê o Doma comentando sobre a morte do Akaza, falando sobre essa parada de ter sentido que ele se tornou outra coisa por um breve momento, mas a gente sabe como é que é o Doma, então é tipo, ah, tanto faz, é isso aí. Ele faz uns comentários, mas é muito breve. O Kokushibo mesmo falando, então é isso, Akaza? Você abriu a porta para um caminho superior e desistiu. Porque é literalmente isso que acontece no final das contas. O Akaza evoluiu, mas ele abriu mão daquilo pela honra, pelas lembranças e a humanidade dele que foi voltando pra dentro do ser dele de uma forma belíssima. É difícil, gente. Tô até... esse negócio é pegado. Eu quase ia esquecendo de comentar com vocês. A gente também tem nos momentos finaizinhos mesmo do filme, o Muzano, o casulo dele, que, pelo amor de Deus... Rapaziada, esse é mais um daqueles momentos do filme de que o mangá, ele fica parecendo um negócio feito por uma criança. E olha que eu adoro a autora de Kimetsu, mas quando você compara com o que a gente teve no filme, o CGI e o 3D usado como um todo nessa parte do casulo do Muzan, as 2 vezes que aparece, que é uma no meio do filme e outra no final, é inacreditável o quão realista é. Parece, de verdade, eu não tô exagerando, parece um live action. Esses momentos específicos do casulo do Muzan parece um live action, eu não tô brincando. É interessante ver também a maneira que eles escolhem encerrar o filme, tanto com a questão do Tanjiro e do Tomioka caídos ali no chão, os corvos torcendo para os seus mestres não morrerem, e ver como a questão do Muzan já engata num gancho perfeito pro segundo filme, porque todo mundo fica numa aflição de, tá, e agora? O que vai acontecer? E agora? Quem que vai lutar com quem? O Kokushibo já mostrou toda uma aura tremenda pra gente e uma expectativa gigantesca. O Doma continua vivo, e aí, o que vai acontecer? E o próprio Muzan deixando claro de que eles estão no inferno, basicamente. Então só coisas ruins estão prestes a acontecer. É bizarro ver a aflição que também causa a cena da Tamayo sendo absorvida no casulo do Muzan, porque vai mostrando pra gente, enquanto público, de que ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Esse final de filme, da primeira parte aqui do Castelo Infinito, pessoal, me trouxe um pouco da sensação de Guerra Infinita dos Vingadores. Por mais que sim, a Lua Superior 3 e a Lua Superior 6 tenham sido vencidas nesse filme, a Shinobu morreu. E não só isso, a sensação de urgência também que tem sido apresentada pra gente, ela só aumenta. Então, de verdade, o que eu posso dizer pra vocês, rapaziada, é que esse filme conseguiu amplificar o mangá em 100, 1000 vezes praticamente o material original. É ridículo, de verdade. Quando vocês assistirem, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É muito incremento, é muito detalhe, é muita beleza e carinho em todas as cenas que a gente vê nesse filme. É inacreditável, essa é a palavra. E é justamente por conta de todo esse contexto, de toda essa felicidade, adrenalina e sensações misturadas que eu senti gravando esse vídeo e assistindo o filme, que eu digo pra vocês que a minha nota é 10 de 10 e eu não mudo por nada. Nenhum comentário vai me fazer mudar a minha nota. O que eu senti vendo esse filme foi épico, foi maravilhoso em todos os sentidos possíveis. E mesmo que as pessoas estejam comentando muito, ah, mas a cena do Akaza, não sei o que, foi o ponto baixo do filme, sendo que não deveria ser, ainda mais por se tratar do terceiro ato. Gente, pra mim isso não é motivo suficiente pra abaixar a minha nota. Pelo menos pra mim. Quero saber da nota de vocês, então deixem de 0 a 10 nos comentários. E só um disclaimerzinho aqui, preto e branco, cá entre nós. Falar que o filme tá incompleto. Ah, vá! É uma trilogia, né, mano? E claro que eu não posso deixar de falar pra você, se você tiver a oportunidade de ver esse filme no cinema, se você ainda tá tentando se decidir, será que eu espero sair nos streamings, na Crunchyroll e tudo mais? Gente, a própria Crunchyroll falaria pra você ir nos cinemas. É o lugar onde você tem que ver pela primeira vez esse filme. Vai, compra o seu ingresso, junta um dinheirinho e vai assistir essa obra-prima. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise de coração, gente. Eu sei que provavelmente o vídeo ficou grande, mas eu fiz com muito coração aqui pra vocês, porque Kimetsu é isso. Não tem como, é difícil colocar em palavras. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!